Os comentários aqui no conteúdo edificante acerca dos evangelhos. Não é sobre os 4 evangelhos ou evangelistas, mas sim sobre a possibilidade de criação do próprio homem e de significado do evangelho. Deixe seu like se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Texto base, São Mateus 24:14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Jesus, no sermão escatológico, fala que um dos indícios para ele estar bem próximo de vir é o seu evangelho, que é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a si mesmo, ser pregado por todos os cantos ou em todos os cantos da face da terra. Lembrando que o significado etimológico da palavra evangelho é boa nova, ou boas novas, boa notícia. E a boa notícia é o amor, porque o fim da lei é o amor. Amor a Deus e ao próximo. Essa é a definição do evangelho, à luz de Cristo, à luz de fato daquilo que Jesus propagou. Agora, no entanto, e já até mesmo na sua época, ou no lançar da igreja primitiva, se tinha uma série de configurações de evangelhos, aparentemente, não na essência. E hoje em dia não é diferente, principalmente por conta da modernização, porque chegará um tempo que eles não vão mais se submeter à vontade de Deus, cumprindo lá 1 Timóteo 4 em diante, que fala que muitos darão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, e que não sofrerão mais a sã doutrina, mas sentirão comichão nos seus ouvidos e amontoarão para si mestres, doutores. E totalmente num viés tortuoso, fora do evangelho do reino, que Jesus disse que seria o forte indício ou a última evidência para ele vir. Lembrando que é o evangelho do reino, não é o evangelho segundo homens. Eu já falei aqui no conteúdo edificante acerca de diferença de igreja de Deus, de igreja dos homens e de Satanás, bem como das suas doutrinas. Fato é que, por conta da política, nós tivemos a menção do nome de Deus exaustivamente por boa parte dos políticos concorrentes aí a uma cadeira presidencial, ou a cadeira presidencial. No entanto, nós vimos que o Brasil está dividido, ou esteve na época eleitoral, ainda está bem polarizado, de direita e esquerda, apesar de ter outras configurações também, centro, isso de acordo com o estudo político, ou da ciência política. Mas ainda há outras configurações também. E como a pauta na política foi bastante cristã, conservadora, de usos e costumes e tal, nós tivemos ali algumas espécies, né, de evangelho. Nós tivemos o evangelho que defende as armas, o evangelho que defende o aborto, o evangelho que defende as minorias do movimento LGBT. Nós temos o evangelho socialista, capitalista, comunista, militarista, direitista, fascista, nazista e por aí vai. Se você for para analisar, é isso mesmo. Mas o evangelho que Jesus está falando é o evangelho do reino, não é comunista, criado aí a partir dos pensamentos de Karl Marx, implementado por grandes ditadores como a Stalin, Lenin e por aí em diante. Inclusive na China nós temos o Partido Comunista, que recentemente Vladimir Putin, quando ocorreu a Copa do Mundo, agora no ano que passou, de 2018, na Rússia, falou que o comunismo é o evangelho, que o comunismo é igual ao que se fazia na igreja primitiva.
Não é verdade, porque na igreja primitiva tinha o evangelho, e não o evangelho comunista. Tinha o evangelho do reino e não o evangelho comunista, onde vira, de fato, uma ideologia política que, querendo ou não, se você for analisar, privilegia também uma turminha, né? Aquilo que muitos criticam dos de direito conservadores, quando eles falam essa verdade, mas se for analisada é bem assim mesmo, porque os socialistas que defendem ideologicamente, eles querem socialismo para o povo, mas capitalismo para eles. Eles são os verdadeiros burgueses, o proletariado que se lixe, se rala aqui, né? Se você sabe. Por quê? Os camaradas estão lá na liderança, mas vão para os Estados Unidos, tem o seu carrão, tem a sua casona, sua mansão, seu iate, seu jatinho e por aí vai. E nós tivemos aqui o senhor Lula, um referencial de algo que remete ao socialismo, não é o comunismo, é o socialismo, mesmo que o socialismo não foi implementado com toda, de fato, a sua fortaleza ou sustentáculos, mas por pouco não foi. Por que o senhor Lula, que é aí bem saudado por muitos evangélicos, inclusive do Norte e Nordeste, não vende tudo que é dele, né? E dá aos pobres? Por que ele não vende o sítio de Atibaia? E tantos, não, aquilo não era dele, tá? É outras coisas que tem no nome dele. O dinheiro que ele ganhou de presidente. Porque se realmente ele é a favor dos pobres, ele faz o que está no Evangelho. Se a Igreja Católica teria o elegido, bem como muitos evangélicos, por que ele não fez o que a religião católica e protestante pede? Com embasamento bíblico, tá? E aí vai os apedeutas ignorantes idolatrar o Lula, que é a figura representativa de um evangelho socialista, que não é do evangelho do reino. Pois bem, do outro lado nós temos, mas ainda eu quero falar acerca do evangelho comunista. Nós temos o evangelho comunista, que se diferencia do socialismo, porque o socialismo ainda tem, entre aspas, uma certa liberdade. Seria o meio termo entre capitalismo e comunismo. Eu diria que seria o ficar em cima do muro e ser hipócrita. Comunista, o evangelho comunista que o Vladimir Putin defendeu, dizendo que é o evangelho do reino da igreja primitiva. Aonde que na Bíblia é falado para se ter um viés ideológico, para de fato todo mundo não ter liberdade. Não. Quem está em Cristo está liberto. A verdade liberta. Tem liberdade. Não é libertino. Não está junto à libertinagem, que é o extremismo da liberdade. Porque liberdade quem só tem é quem tem disciplina, já dizia o poeta Renato Russo, e cantor. Então, esse evangelho comunista, que tem aí a figura também, tanto o socialismo como o comunismo de Karl Marx, mas tem outros aí nomes, né, ícones, né, do comunismo, esse evangelho não coaduna com o evangelho da Bíblia, o evangelho do reino. E outro lado nós temos o evangelho, poderia ser direitista ou militarista, que é pautado por algo bélico, de guerra, de a ferro e a fogo, de força, de imposição, de arma. Também não é o evangelho do reino, porque Jesus disse que nós devemos vencer o mal com o bem. No evangelho do reino a gente encontra a seguinte definição ou expressão dada por Paulo, que a guerra que nós temos não é contra a carne nem contra a sangue, mas sim contra hostes principados do maligno. Então não é necessário eu estar com uma arma para me defender, é necessário que eu estar obediente ou temente à verdadeira palavra, que é uma arma muito poderosa
para destruir todos os inimigos, sejam eles quais forem. Então, esse evangelho também não é o evangelho do reino. O lamentável é você ver, para fim de papo, cristãos se adequando ao evangelho direitista, militarista, comunista, socialista e não ao evangelho do reino. É lamentável. Ei, salvador da pátria, ei, caudilho, carismático, de um lado e do outro. E a hipocrisia é tanta que o sujeito acaba para defender um ou outro ideologicamente que ele gosta, que faz vista grossa, passa o pano, que finge que não vê os erros do seu político de estimação, do seu partido de estimação. E indiretamente, né, ele aceita aquele evangelho ali. E começa até mesmo de uma maneira totalmente translocada propagar esse evangelho dos homens, de divisões, de porfias, de conflitos, de obras da carne. Ao ponto de a gente ter visto aí nas eleições um que defendia, por exemplo, o PT, dizendo que Bolsonaro era anticristo. Outro que defendia Bolsonaro, dizer que o PT era do diabo. E o Lula e tal, porque tinha o viés comunista. Ambos, se for analisar, estão fora do verdadeiro evangelho do reino. Porque esse evangelho que eles criaram aí não é o evangelho do reino. É o evangelho com a impressão, a marca, ou comunista, ou socialista, ou direitista, militarista, capitalista. É com essa impressão, tá? Com essas marcas dadas pelos homens. Porque o evangelho do reino, ele de fato preza por amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Agora, esses evangelhos aí colocam a ideologia acima do próprio Deus. Não, é o comunismo, é o socialismo, é o capitalismo, é o direitismo, é isso, é aquilo. E em contrapartida fazem mal ao próximo, porque se degladeiam. Não, você é meu inimigo. Não, eu tenho a verdade, você tem a mentira. Cadê o cumprir, amar o próximo a si mesmo? Paramos para pensar e não vamos mais atrás disso. Tá? Uma coisa é você poder votar, uma coisa é você escolher um candidato. Agora você não pode deixar o viés ideológico tomar conta de si, fazendo com que você, de vez de adorar a Deus, adore a sua ideologia ou posicionamento. E fazendo com que você adeque o seu posicionamento acerca do evangelho a essa ideologia e venha ofender ou fazer mal ao seu próximo. E Deus faça você compreender melhor que o evangelho que nós temos que ficar no evangelho do reino. Não é nesses evangelhos aí criados pelos homens.